Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Pastor Diogo Pergentino aqui. Hoje eu tenho a honra, de estar aqui com meu amigo de ministério, um querido, um irmão em Cristo, Pastor Maicon, homem de Deus. E voltamos, aqui nesse cenário um pouco, assim, de uma forma bem simples, mas muito objetiva, E estamos aqui, estamos reinaugurando, reiniciando um projeto que Deus confiou a nós, que é o podcast Tudo Pode. E nesse podcast a gente trata vários assuntos, muitos assuntos importantes, pontuais, de uma forma bem simples, mas muito objetiva, com uma câmera de celular e muita história, muito testemunho forte, Aqui você não vai ver tanto profissionalismo, mas vai ver muita verdade. E eu já quero que o pastor Maicon se apresente, para vocês aí, pastor. Olá, queridos, boa tarde, graça e paz. É um prazer, pastor, estar uma vez mais aqui com o senhor, falando um pouco, daquilo que Deus fez na nossa vida, sempre para poder engrandecer o poder da fé no seu coração. Então, eu tenho certeza que esse período que Deus nos reuniu aqui é de muita valia. Oh, glória a Deus. Pastor Maicon, vamos com o pé na porta, O senhor está no Evangelho há quantos anos já? Assim? Qual é o seu período já no Evangelho? A conta exata é 14 anos. 14 anos do Evangelho. O senhor lembra do dia da sua conversão? Como foi? Olha, pastor, eu lembro que foi numa igrejinha presidida pelo meu tio, que existe até hoje, Sim. E eu entrei num culto convidado pela minha esposa, que já não suportava mais, a vida que a gente levava. E eu fui sem propósito algum de me tornar crente. Uau. Mas quando eu cheguei naquele culto, o pregador ministrava a palavra, e eu lembro que foi chegando no fim do culto, e ele foi com muita autoridade, começou a gritar, dizendo, aquele que quer experimentar Jesus, vem aqui na frente. E aquilo para mim foi muito diferente, eu nunca tinha visto um pregador fazer essa proposta. E ele começou a falar, você que já experimentou tanta coisa nessa vida, só te viciou e te fez mal, eu te chamo para experimentar Jesus. Uau. E assim, eu tive aquela experiência, experimentei. Vai, continua, isso eu corto. Isso eu corto. Eu gritei. Não, isso aí vai cortar, cara. Não tá ao vivo, não. Pode continuar. Vai. Deixa rolando. Isso aí eu vou cortar na edição. Nada a ver, mano. O bagulho caiu aqui. A folha editora. Aí não, Torá. Vai lá. E você nunca experimentou isso? Pastor Maicon, é o seu primeiro podcast? Ou o senhor já fez outro? Pô, vamos voltar aí, na moral. Por quê, cara? Porque eu não tenho ninguém de falar, pô. Tá, então vai, pode voltar. De onde você tava, vai. E aí eu decidi experimentar, E só uma conta exata, na verdade, vai fazer 13 anos. Nossa. Tá? 13 anos, que é a idade do meu filho. Você tem um filho, pastor? Sim, filho, Gui Batera. O Gui. Que nasceu no ambiente evangélico e graças a Deus está até o dia de hoje. E aí eu levantei as mãos, fui lá na frente, experimentei e eu confesso, tá? Fiquei viciado. Estou com ele até hoje. Que bom. Agora, pastor, conta um pouco pra gente, o senhor é casado, Sua esposa? Sou casado com a Denise, minha companheira, aí sim há 14 anos. Nossa. 14 anos, temos 14 anos juntos. Então o senhor está dizendo que Denise, ela pegou a sua parte ruim. Conta um pouco dessa trajetória da Denise com o senhor, o que ela conseguiu suportar, o que o senhor fazia. A Denise sofreu muito, cara, sabe? Porque eu conheci a Denise era da igreja da minha mãe. E eu vivi uma vida totalmente oposta dela. Eu era um menino do tráfico, a Denise era da igreja, Porém, dos apóstolos, pastor? Isso, só que a minha irmã também era da igreja. Pela minha irmã ser da igreja, ser do grupo, da juventude, ela visitava muito a minha casa. E nenhuma dessas visitas ela me chamou a atenção. Foi quando eu comecei a investir a longo prazo, até que
que consegui. E aí quando a gente começou, a Denise sofreu demais, porque ela foi excluída do campo, né? Quando souberam que a Denise estava comigo, pela vida que eu levava, excluíram ela de uma maneira que, assim, descartaram. A família dela foi toda contra e, assim, colocaram ela para fora. E aí logo eu tive que colocar ela para morar comigo. Foi quando eu arrumei uma casa, coloquei ela para morar comigo. Mas, assim, ela foi morar comigo sem apoio de ninguém, né? E o senhor ainda estava no tráfico? Sim, eu tava começando ali no... Eu tinha... O senhor entrou no tráfico com quantos anos? Ah, pastor, eu acho que eu tinha 15, eu não lembro assim a idade exata, 15, 16 anos, por aí eu já comecei, né, a andar junto, porque começa assim, né? Você começa a andar junto, e aí começa a fazer favores. Isso é um recado muito bom para os jovens de hoje, né? E aí começa a fazer favores, vai se iludindo, segura uma arma hoje, fuma uma maconha amanhã e quando vai ver você já está envolvido, né? Sem ter como voltar atrás, até porque aquilo dali te envolve, né? E também te ilude demais. Sim. O senhor não se engrandece desse passado, né, pastor? Não, na verdade, sim, cortar isso, né, na minha vida eu cortaria. Uau. Porque assim, eu passei por muitas coisas que eu não precisaria ter passado, né? E assim, se eu puder fazer de tudo com que meu filho não precise passar por tudo que eu passei, e nenhum desses jovens que de repente vai nos ouvir, Isso. né? Isso é importante, gente. Entendeu? Então assim... Hoje o senhor dirige uma igreja dentro de uma comunidade, né? Qual é a experiência? E é na comunidade que o senhor foi traficante, hoje o senhor está lá pastoreando e para quem não sabe, né, no nosso ministério, a maioria do público da sua igreja é jovem, né, pastor? Então, é interessante, pastor, porque antigamente, quando as mães dos meus colegas, e isso me magoava muito, sabia que eles estavam andando comigo, elas prometiam mandar até eles ir embora de lá, porque nenhuma mãe queria ver um filho andar comigo. E eu entendia, né? Porque eu era uma má influência. E hoje, né, eu vejo as mães me procurar, mas não para me agredir pelo aquilo que... Hoje elas me procuram para que eu ore, né, pelo filho que está preso, pelo filho que está na boca de fumo. E aí a Bíblia diz, né, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então deve ser muito gratificante o senhor estar pastoreando hoje no lugar onde o senhor traficou antes, né? E tem alguma história que o senhor possa narrar para a gente nesse seu período de transição, do tráfico à sua libertação? Algum acontecimento pontual assim que o senhor tenha para falar com a gente, assim? Algum acontecimento bom para a gente poder falar? Ah, pastor, assim, eu lembro que quando eu comecei muito menino, eu venho de uma família totalmente pai e mãe oposto. Minha mãe sempre foi trabalhadora, né? Sim. E sempre foi evangélica. E meu pai sempre foi da vida errada. Sim. Na verdade, meu tataravô, meu bisavô... Ou seja, avô, uma herança... Uma raiz. Caramba, né? uma genealogia. Uma raiz que vem do tráfico, danosa, do roubo, entendeu? Então essa maldição vem acompanhando a minha família há anos. Vinha, né, pastor? Quebrando o senhor. Exatamente, isso. Glória a Deus. E aí, meu pai preso, né? E aí eu comecei a ganhar também um pouco de popularidade devido ao que meu pai tinha construído. E aí comecei a andar com a rapaziada, me envolvi, e eu me lembro que alguém falou assim, olha, Michael, eu entendo que a tua mãe é da igreja, mas o Deus da tua mãe não habita aqui no tráfico, né? Então, para você ganhar poder aqui, você tem que seguir uma fé. Já que Deus não tem nada a ver com o tráfico, você precisa ter uma religião. Sim. E na época os meninos frequentavam um terreiro de macumba que tinha ali na cidade dos meninos, no Pilar. Sim, sim. E aí a rapaziada que ia lá, fazia um trabalho lá, quando era na outra semana, era promovido de cargo, né? Caramba! E aí eu, doido para ser promovido também pelo sucesso, pelo dinheiro, enfim. Pelo poder. Eu falei, eu vou ir lá. E aí chegou eu e mais 3 amigos lá, né? Três amigos. Dentro desses 3 tem um que tá vivo ainda, né? E foi lá na igreja, tirei uma foto com ele. Uau, que legal! Saiu, graças a Deus, saiu dessa... Sim. E aí eu
fui o último, porque como eu sempre tive uma mãe evangélica, eu sabia que ali não tinha nada a ver comigo. E aí quando a gente chegamos lá, a entidade tomou o corpo da mulher, e a primeira pessoa que entrou, ela deu um copo de cachaça. O segundo, né, ela estava com um cigarro aceso, ela pegou o cigarro, colocou na boca dele e ele deu um trago. No terceiro, ela apertou a mão e deu um abraço. Quando foi na minha vez, e assim, eu estava muito nervoso, Quando foi na minha vez, né, eu olhei para ela, eu estava com muito medo, apavorado, porque tudo ali não era meu ambiente. Uau. Ela olhou para mim e falou assim, o que ele está fazendo aqui? Caramba. E aí todo mundo tomou aquele baque, né? Todo mundo tomou aquele baque. E aí quando perguntou isso pra mim, eu não sabia o que responder. E aí ela falou assim, ó, manda ele sair agora. Meu Deus. Porque enquanto ele estiver aqui, nada acontece. Uau. Ele só tá vivo ainda por causa de uma mulher que fala muito com aquele lá de cima. Então eu saí dali, assim, desesperado. Claro. A rapaziada entendeu que eu era Jonas no barco. E aí eu tive que sair, fiquei no carro, né? A rapaziada continuou lá, fez o que tinha que fazer. E aí quando acabou tudo, para eles também não me perder, aí eles me chamaram, falaram que eu tinha que fazer um outro tipo de trabalho, né? E aí eu cheguei a fazer, fechei o corpo. Meu Deus. Que depois o Espírito Santo abriu, né? Aleluia. E fez uma reforma. Então, dentro desse centro de macumba, onde o senhor estava, com a intenção de ganhar poder, proteção, ali o senhor teve uma das primeiras experiências de um campo espiritual. Isso aí. E, na verdade, quem confirmou o senhor pelo aquilo que o senhor se tornaria foi o inimigo. Porque quando Deus quer usar, Sim, né, claro. ele usou animais, Sim, né? sim. Então assim, quando Deus quer usar, não importa onde tu esteja. É verdade. Naquele dia Deus usou a boca de uma macumbeira para falar que tinha uma promessa na minha vida. E pastor, aí o senhor começa a sua trajetória, a sua juventude dentro da igreja, né? Como é que foi a reação da Denise quando ela viu que valeu a pena ela ser fiel ao propósito que ela tinha escolhido? Na sua vida, no caso. Cara, assim, eu acho que no final de 2019 para 2019 não. Eu acho que no final de 2009, que foi quando o Flamengo foi campeão brasileiro com o Adriano Imperador. Eu Sim. estava no Complexo Alemão. Em 2010, ocupa, Tem ocupação. e aí eu tenho que voltar para Caxias. Só que em Caxias, eu não podia ficar porque eu devia militares, e a gente vai falar disso um pouco lá na frente. Sim, sim. E por estar nesse enredo de ter que se esconder, ter que ir para hotel, eu também me enrolei na contabilidade. Então precisei sair. Quando eu fui para São João, que eu chego em São João, eu encontro muita da rapaziada que estava na Penha. Sim. Que me abraçaram. Não, você vai ficar aqui conosco. Só que a Denise estava decidida. A Denise me chamou e falou, se você continuar nesse ciclo, eu te largo e vou voltar para minha família. Foi quando a gente foi num culto à noite e eu aceitei a Jesus quando a gente falou aqui. Uau. Mas a Denise era muito decidida. Por exemplo, quando eu ficava na Penha, ela morava ainda em Caxias, Sim. eu vinha final de semana. Então a semana tem 7 dias, eu ficava 2 com ela. Sim. E às vezes desses 2 eu ainda ia pro bar e só chegava de madrugada. Caramba. E quando eu chegava de madrugada, às vezes naquele sono leve, eu sentia ela com a mão na minha cabeça e ela sempre fazia aquela oração. Meu Deus. E ela sempre falava, Senhor, o Senhor me prometeu ele, eu não larguei tudo em vão. Eu quero a minha família, eu quero o meu marido. Muda ele. Muda ele. Então assim, ela sempre soube o que quis, né? E quando eu aceitei Jesus, eu me lembro até hoje. Eu consegui um quartinho lá em São João, e aí eu já tinha levantado as mãos.
E aí um doou um colchão, foram doando, e um fogão industrial, que era da igreja, me emprestaram. A Denise veio, de costume ela ia para casa do meu tio, só que naquele dia ela foi para minha. Quando eu cheguei lá naquele ambiente bem simples, eu levei ela lá. Ela dormiu, no outro dia ela se arrumou para ir embora. Eu falei assim, tu não vai mais. A partir de hoje a gente começa a nossa família. Uau! E assim como eu tive disposição para o mal, eu tenho certeza que eu vou fazer de tudo para o bem. E eu lembro que ela falou assim, meu filho, a gente come arroz e feijão, mas a gente vai vencer. Uau. E vamos formar a nossa família. Glória a Deus. Então ela sempre soube o que quis. E ali começou a nossa trajetória com Deus. Pastor, isso mostra como uma mulher alicerçada, ela vai trazer direcionamento para uma família. Isso é ser uma base, isso é ser uma coluna. E a gente mostra que isso não se fala de idade, porque ela era muito nova e sozinha. Quantos anos, pastor? Acho que a Denise tinha 17 anos. Que isso? Por aí. Ou seja, ela providenciou, ela gerou uma maturidade precoce em prol de um plano que não era só de amor que ela tinha, era um plano que Deus colocou no coração dela. Exatamente. Porque o fato de Denise não desistir do Senhor, pelo menos pelo que eu estou vendo, não é porque ela só te amava na questão matrimonial, né, emocional. Tinha algo de Deus nela que... E aí a pergunta do senhor foi, quando a Denise percebeu que Isso. valeu a pena? No dia do casamento. Uau! Aí veio o casamento. Porque assim, Deus tinha uma obra muito rápida na minha vida. Sim. E assim, para poder exercer algumas coisas, começar a crescer dentro do evangelho, a gente precisava casar. Claro. Então eu sabia o que eu queria, ela sabia o que ela queria. Então só bastava a gente fazer esse oficializar. Aliançar. E aí a Denise, eu falei, o pastor, né, investiu no nosso casamento, falou que ia me dar o dinheiro pra gente casar. Esse pastor quem é? É o meu tio, Seu que tio. ganhou para Jesus. Sim. Qual é o nome dele, pastor? Pastor Carlos. Pastor Carlos. Lá da Pavuna, lá do Világio. Homem de Deus. Homem de Deus. Ele me ganhou para Jesus, pagou meu casamento. Uau! Falou, vocês têm que casar para me te batizar. E eu falei, tá bom, era tudo que eu queria. Só que eu achava assim, eu não trabalhava ainda. Quando ia pra rua para ganhar R$30 como ajudante, o Gui tava com meses, então fralda, leite. Sim. Então assim, eu falei assim, amor, quem sabe a gente faz uma jantinha. Ela falou, janta? Não. Deus não me prometeu janta. Deus me prometeu vestido branco. Meu Deus. Deus me prometeu casamento. Deus me prometeu honra. Que mulher de visão, pastor. E aí, como Deus tinha falado com ela, eu não entendia. Eu vou até abrir um parênteses aqui, porque às vezes Deus fala contigo e a gente quer que as pessoas entendam. Na verdade, quem tem que entender somos nós. Né? Deus tinha falado com ela. Quem tem que queimar pela ideia é você, né? Tá entendendo? Entendi. Então, assim, Deus tinha prometido isso para ela. Falou com ela, não comigo. Então, como Deus não tinha falado aquilo comigo, para mim uma jantinha estava muito bom. Mas ela cria, né? Uau. No Deus que prometeu aquilo para ela. Uau. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que foi a fé dela. Que de repente alguém falou, ela falou que ia ter o casamento e de repente um deu vestido, outro me deu terno, outro falou que ia dar a ornamentação, outro falou que ia pagar o salão, outro falou do bolo, outro falou do ardocio, outro falou te dou o cartão, vai comprar. Uau. Quando a gente foi ver, pastor, eu não ia aqui em Caxias. Sim. Eu mandei um ônibus para Caxias, sem R$1 no bolso. Só com a promessa. Aleluia. Veio um ônibus em Caxias buscar meus familiares, meus amigos, para levar para o salão. E aí eu me lembro que quando chegou no dia do casamento, eu falei que a família dela não me aceitava, mas ainda assim, depois que foram vendo as coisas acontecer, foram credibilizando. Os frutos, né? Só o pai dela que não. E aí eu lembro que ela falou assim para mim chorando, poxa amor, a gente conseguiu tudo, só tem um problema. Eu acho que minha mãe vai ter que entrar comigo, porque meu pai não vem. Aí a fé entrou em mim. Eu falei, cara, tu teve fé para fazer um casamento sem dinheiro. Não. Primeiro ela teve fé para ver você sair do tráfico. Isso, exatamente. Depois teve fé para fazer um casamento sem dinheiro. Aí eu falei assim, e tu tá sem fé por causa... Não.
Eu tenho certeza. Aí a fé entrou em mim. Eu tenho certeza que teu pai vai estar aqui. Uau. E aí, eu cheguei no casamento, né? Tô lá na frente esperando ela. Aí chega um carro prata. E aí desce aquele anãozinho, que é o pai dela. Desce aquele baixinho. E aí ele foi levando ela lá no altar, né? E quando eu recebo ela, as lágrimas dela descem. Aí já manchou maquiagem, já foi Já tudo. borrou tudo. E ela falou assim pra mim, pastor, hoje se cumpre tudo que Deus me prometeu. Glória. Então assim, naquele momento, o coração dela estava dizendo para ela, valeu a pena passar por tudo e continuar confiando em Deus. Nossa. Teve gravação, grupo de corim de fogo. Bem penteca, né? Tudo gravado, até hoje, tudo gravado. Então, assim, eu tenho certeza que nesse dia ela viu o quanto valeria a pena confiar em Deus no meio das dificuldades, das situações opostas. E nisso vieram muitas experiências de vocês dois para consolidar o casamento de vocês, a criação do Gui, né? E veio também a sua consagração, hoje o senhor é um pastor, né? O senhor olhando para o lugar que o senhor chegou hoje, o senhor imaginaria que iria estar neste lugar? Imaginar não, pastor, né? Imaginar não. Mas assim, eu tinha promessa, mas não imaginava. Por exemplo, hoje eu não imaginava estar pastoreando uma igreja num lugar que eu fui tão afligido. Eu nunca fiz planos para isso. Sim. Você está me entendendo? Eu me lembro que quando a gente desceu lá da Penha, né, naquela ocupação, a gente vendo pela televisão, tudo aquilo, e minha mãe lançou uma palavra sobre a minha vida. Porque eu peguei o telefone e liguei para ela, porque quem estava lá sabe que a primeira ideia do tráfico foi ficar ali até a última bala, né, que é o linguajar que usa. E quando eu falei isso para minha mãe no telefone, eu falei, se cuida aí que não vai dar pra gente ir embora. A minha mãe, ela deu uma gargalhada no telefone, e aí eu falei assim, tá rindo por quê? Tá gostando? Ela falou, não. Eu falei, por que não? Eu falei que o cara falou aqui que agora é matar ou morrer. E a gente sabe que a proporção, né, porque a bala dos militares o governo sustenta, o traficante acaba. Então assim, a proporção de morte era muito. Ela falou assim, não se preocupa não. Tu desce daí sem nenhum arranhão. Uau! Porque Deus tem promessa sobre a sua vida. Então eu tinha uma promessa, né? Só que eu não tinha noção dos lugares que essa promessa me levaria. Sim. E como foi descer naquela confusão toda? O senhor lembra como é que foi a sua descida? O senhor desceu como? Ah, pastor, ali foi uma loucura, assim, porque não foi nada combinado. Sim. Assim, eu vi pessoas pegando saco de colher de pedreiro, se vestir de pedreiro, descer, outros se vestir de pastores. Meu Deus, se vestiram de pastores? Das pernas, né? E descer ali, entendeu? E como foi muito rápido, que a gente não esperava aquela operação, começou na Penha, Sim. né? E depois foi pro Complexo Alemão, a gente não esperava aquilo, a gente teve que dar um jeito, né, de descer dali. Então assim, eu lembro que eu fiquei conversando com a minha esposa e com o meu tio no telefone, ele estava do lado de fora monitorando para ver como é que estava a saída, por onde dava para mim sair, e aí eu precisava fazer alguma coisa, só que eu não tinha mais o que fazer. Eu só tinha dinheiro com cheiro de droga, e pra gente ver, né, tinha muito dinheiro, mas como é que sai dali com aquele dinheiro todo? O dinheiro não adiantava de nada. Não podia te livrar de nada. Não podia me livrar de nada. Então eu me lembro que eu tirei de um paco R$50. Botei no bolso, porque não tinha trocado, com muito cheiro de droga e a minha identidade. E aí, conversando com eles, eles falaram para mim descer ali, depois da Canitá, na beira do valão ali. Sim. Eu fui descendo por ali. Uhum. Quando eu desço, tinha um caveirão aberto. E aí? E aí as pessoas estavam falando que os caveirão estavam jogando dentro e matando a facada, né? É a realidade do que acontece. Sim. Atrás de mim, estava vindo um cara que era muito superior a mim, no meio que a gente vivia. Sim. Só que ele estava com a mulher e com a filha. Eu lembro que quando eu fui andando ali,
eu fui ficando crente. Temor foi fazendo eu ficar crente. E aí eu comecei a falar que, como eu disse, minha mãe sempre foi cristã, né? E eu faço até um paralelo do texto de Ismael e Abraão, né? Ismael gritou porque via Abraão gritar também. Sim. Então assim, eu fui andando ali na beira do rio e fui pedindo, me tira daqui. Me tira daqui. Aquele arrependimento, se tu me tirar daqui, eu te sirvo. Um monte de promessa. promessa. Pra igreja, um monte de promessa. pra igreja. É. Vem pra igreja, vambora, me tira daqui, me tira daqui. Quando eu tô saindo, incrível aquilo dali. Todo mal vestido, de short de Nike, blusa de Nike, todo mal vestido, mal trapilho. E aí quando eu tô passando na frente deles, um grita, oh! Eu falei, não vou olhar. E aí o outro gritou de novo. E eu tô vendo meu tio do outro lado, só pra me entrar no carro e ir embora. E o outro grita, oh! Eu falei, eu vou olhar, senão eles vão atirar. Quando eu olhei, ele estava falando com o cara de trás. Que estava com mulher, todo arrumadinho, chamaram ele. E aí eu fui embora, entrei dentro do carro e vim embora para Caxias. Meu Deus! Se eles me chamam ali, aquele dinheiro fedendo a maconha, sozinho, provavelmente ele me jogaria dentro do caveirão e fazia alguma maldade comigo. Agora a pergunta que não quer calar, eu acho que todo mundo deve estar se fazendo é: você cumpriu as promessas que você fez? Pior que não. Mas depois de quanto tempo dessa invasão que teve no complexo, demorou quanto tempo pra você se converter? Então era um final de ano, né? Sim. Quase final de ano. Sim, sim. Aí eu fiquei mais um tempo, de uns 3 meses, quando virou o ano, porque eu me recordei aqui agora, tinha um pastor que era um ex-traficante lá na comunidade Parque das Missões, que o nome dele era Edinho. Ainda vive, né? E ele me entregou um dia falando assim, ó, teu ciclo tá acabando. Ele assim te entregou uma visão, e disse isso. Na esquina da rua que eu ficava, ele falou assim, ó, eu já tinha descido de lá, já estava aqui em Caxias, e aí ele falou assim, ó, teu ciclo termina, tá acabando, termina. Assim te diz o Senhor, Uau. Tu não ficarás. Na virada do ano, teve um baile na comunidade, eu fiquei sem dormir. Antes de chegar ao anoitecer do outro dia, eu já não estava mais lá. Uau. Eu já estava em São João. E ali as portas tinham se fechado, porque querendo ou não, eu tomei uma atitude errônea de sair sem dar satisfação. Sim. Né? E aí a rapaziada não ficou legal comigo, os militares já me queriam me matar. Então, Eu fiquei num beco sem saída. O senhor falou uma coisa no começo da nossa conversa aqui, que o senhor sofreu uma espécie de perseguição, né? Isso. O senhor pode contar pra gente como foi tudo? Então, como eu disse, eu tinha sido pego uma vez em casa. Sim. Passa alguns meses. Em casa, dentro da comunidade mesmo. Dentro da casa da... Os militares entraram e te... Tá. Pegaram. Uhum. E aí dentro de alguns meses, muito rápido, e aí teve toda aquela situação da realidade do suborno e tudo mais. Sim. Aí depois de alguns meses eu sou pego de novo. Caramba. E assim, tava na rua, tava desarmado, porém com algumas coisas que me incriminavam. Sim. E aí o único recurso que eu tinha era tentar correr pra minha casa. Pra casa. E aí eu fui pego novamente lá. Dentro de casa. Pelos mesmos militares. Uhum. E aí, novamente, subornaram, só que eu fiquei de dar um valor, Sim. além do que eles tinham ganhado. E não dei. Foi também por esse motivo que a gente teve que subir para a Penha. Tá, então isso aconteceu antes da Penha. Isso. Tá. Só pra Isso gente entrar foi- numa cronologia. Isso. Então isso foi antes da Penha, antes Foi da aí que a gente invasão. foi explorar. Beleza. Entendeu? E tem mais alguma coisa nisso? Tipo, E aí eles, assim, se me pegassem, me matariam, Claro. porque eles não queriam mais dinheiro. eles não queriam mais dinheiro. Não, porque eu fui moleque, na verdade. Ah, sim. Então, assim, Na lei do tráfico, o senhor não... tem que ter palavra. Beleza. Ter palavra. Uhum. Então, assim, eles já não aceitavam mais dinheiro. Se me pegassem, me matariam. Sim. E eles eram bem perigosos, né? Muito temidos, na verdade. Eles É. eram muito astutos. Eles sabiam como entrar, sabiam onde pegar, eles Uau. tinham muito informante. Então, assim, eles eram os militares da época, sabe? Da época. Os caras maltratavam demais. Agora, pastor, uma pergunta assim. Você teve toda uma história antes da sua conversão. Alguma coisa após a sua conversão bateu
com o que o Senhor viveu no seu passado? Então, essa história dos militares. Sério? Eu sumi. Você sumiu? Fui pra Penha. Sim. Ficamos 4 anos lá felizes da vida, porque lá não tinha como ter operação. Antes da operação, estávamos muito felizes. Nunca mais eu vi a cara deles. Sim. Quando eu decidi lá, eu fiquei algum tempo e logo fui embora. Sim. E mudei de vida. Sim. Então, nunca mais retornei a a boa ver. vida. Retornei, exatamente. Sim. Fui crescendo, comecei a ministrar. Ministrar a palavra de Deus, começou a pregar, itinerância. Isso. Sim. Pregando a palavra nos lugares, eu ia muito, né? Pregar em todos os lugares. E um dia eu fui chamado para pregar num congresso de varões. E muitas igrejas convidadas, Claro. tá cheio demais. E eu comecei a pregar. Eu lembro que no final da mensagem, eu fui inspirado por Deus a contar o testemunho. E aí eu lembro que num trecho da mensagem eu fui inspirado a dar o meu testemunho. E eu comecei a contar o testemunho, e quando eu comecei a aprofundar, eu percebi que um pastor entrou em um choro profundo. Uau. Ele chorava demais. Sim. Chorava a tempo de eu olhar. Só que o meu pensamento, ele deve estar passando, alguém dentro da casa dele deve estar dando esse trabalho para ele. Sim. E fui pregando. No seu achismo, ele estava recebendo a palavra que o senhor estava ministrando. Porque para mim eu nunca tinha visto esse cara. Sim. E fui pregando. No final da mensagem a gente fez o apelo, pessoas vieram, a igreja lotada, pessoas vieram, aceitaram Jesus. E veio um jovem. Uhum. Esse jovem aceitou Jesus, já conhecia o acesso, então ele se derramou no altar, logo começou a falar em outras línguas. Aquele culto marcou minha vida. Acabou o culto, fomos para a recepção, né? E eu e minha esposa tá lá, sentados, esperando o pessoal chegar, quando entra o pastor da igreja. Sim. Acompanhado desse rapaz. O rapaz estava chorando no O altar. rapaz estava chorando no altar. Não o menino que se converteu. Não, do rapaz. Do rapaz. Do rapaz. Sim. Quando eles entram, ele fala, o pastor fala, pastor, eu não era pastor ainda, Sim. mas ele se dirigia a mim como pastor. Pastor, ele quer falar com o senhor. Pois não, eu pensei que era uma oração, algo parecido. E aquele rapaz falou assim para mim, foi por isso que eu não consegui. E aí a minha esposa olhou para ele, eu olhei para ele também, eu falei, espera aí. Não consegui. Do que o senhor está falando? E aí ele começou a falar, se lembra que eu te prendi uma vez na sua casa? Uau! Te soltei? Te prendi pela segunda vez e você fez uma promessa pra gente, que mandaria o dinheiro. Uau! Passou um mês, você não mandou nada. E aí prometi aos meus demônios que eu ia te pegar e ia te matar. Meu Deus. Era o policial. Que isso? Ele falou que cercou a entrada da comunidade com informação que eu passaria, eu não passei. Cercou a lateral da comunidade, ali a linha vermelha. Sim. Porque a gente tinha mania de sair por ali. Não saí. Ele foi atrás de mim no shopping. Meu Deus. Ele tinha total certeza que eu estava no shopping. Mas ele não conseguiu te me achar. E ele falou assim, foi por isso. Só que isso causou um desgosto tão grande nele que ele começou a maltratar pessoas. E aí eu tenho certeza que foi Deus que fez crescer um caroço nele. E ele contando isso pra ti. Ele contou pra mim. Cresceu um caroço nele, ele foi parar na UTI de um hospital. Meu Deus. Era um câncer maligno. Aquele cara estava à beira da morte. Ele me contando, chorando. E aí ele falou que entrou um homem de Deus lá. O homem de Deus começou a pregar para ele. E aquele homem de Deus falou assim para ele, outra coisa. Sabe por que tu não conseguiu? Porque aquele lá tem promessa. Meu Deus, cara. E aí o cara pregou Jesus para ele, ele se converteu ali. Estava no leito da morte, cara. Sim. Ele aceitou Jesus, continuou na polícia. Uhum. Deus dizendo Foi para curado. ele. Foi curado. Sim. Voltou a ter uma vida normal, Uhum. aceitou Jesus, porém o que atrapalhava ele era o trabalho. Deus não queria ele lá. Permitiu que ele fosse alvejado na perna. Ele foi encostado. Quando ele foi encostado, ele passou a ter a experiência e viver Deus. Sim. E aí foi nesse período que ele falou assim, Senhor, se tudo isso aconteceu na minha vida, eu não consegui fazer aquilo com ele porque o Senhor tinha uma promessa, me deixa ver ele uma vez. Caramba, Michael. Meu Deus. Me deixa ver ele uma vez. E aí?
E ele falando isso pra mim chorando, E tu a já tá... fisionomia dele mudada, Sim. a minha esposa Você tá em já lágrimas. entregue em lágrimas, Uhum. o pastor entregue em lágrimas, Deus. porque assim, aquilo que o mundo queria matar, o altar uniu. Uau. Eu nunca imaginei aquilo na minha vida. Um ex-traficante e um policial queria matar o traficante no mesmo No altar. mesmo altar. Meu Deus. No mesmo altar. E aí a gente chorando, e ele falou assim, e tem mais. Não tem aquele jovem que aceitou ali a Jesus e voltou a falar em línguas? Meu filho. Ah, não. Você sabe como estava a minha casa? Rachada. Porque o jovem estava começando a usar drogas, um militar nunca vai aceitar isso. Nunca. Então começou a ter briga dentro de casa. Aquele jovem foi obrigado, porque o pastor que convidou a igreja falou que o pregador daria um testemunho. Caramba. Você imagina? E aí aquele jovem vai, aceita Jesus, volta a falar em línguas estranhas e o altar faz aquela união. Meu Deus. Então assim, essa experiência marcou minha vida. Como é que não marca, pastor? Porque se o senhor for pegar essa perspectiva, é o seguinte: o pai que tem um filho que ouviu o teu testemunho, a qual o pai dele proporcionou também, que ele queria te matar, né? Deus blindou o senhor para o senhor pregar e ganhar o filho do cara que queria te matar. Isso Então, e o interessante é que o filho não sabia que Não era eu que sabia, ia pregar, sim. ele não sabia que Da era eu que história. ia estar ali. E assim, e ele falou, é por isso que eu não te matei, porque você precisava ganhar meu filho de volta para Jesus. Pastor, como é que isso termina? Porque essa conversa teve que ter um fim. Como é que ela terminou? O culto começou de novo, né? Porque lá no coisa, todo mundo se abraçando, Sim. todo mundo chorando, em lágrimas, chocado, a gente não sabia falar muito, mas a gente se abraçava demais, era o sonho dele me ver, eu nem me lembrava, não sabia mais dele, mas assim, naquele momento ali o altar uniu, Uau. cortou as pontas soltas, mostrou tanto para ele, tanto para mim, que o nosso Deus é incrível. Nossa. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode. E há coisas que o dinheiro não faz. É verdade. Então aquilo dali marcou a nossa vida. Uau. Marcou a minha vida, marcou onde ele estiver agora. A gente mantemos contatos, fui na igreja dele ainda ministrar. Porém, depois a gente se perdemos, né? Vida que segue, se perdemos. Eu não sei como é que ele está hoje em dia. Não tenho redes sociais dele, porque na verdade eu não lembro do nome original dele. Sim, sim. Então assim, mas eu creio que esse cara deve contar esse testemunho por onde ele vai. Como o senhor está contando Como eu agora. estou contando aqui agora, e de repente possa ser essa ferramenta que nos una novamente. É verdade. Né? Ele edificar o que eu estou contando aqui, né? Sim. E o nome do Senhor foi glorificado demais. Então, pastor, a sua vida foi repleta de experiências, assim, com Deus. E quando o senhor bate a vontade de parar, de desistir, porque vem, né? Nós somos homens, é normal. O senhor pensa nisso tudo que o senhor atravessou e isso lhe motiva a continuar, o senhor? Ah, pastor, assim, na verdade, eu digo assim, a fraqueza, né? A fraqueza vem. Mas assim, eu glorifico a Deus porque em todo momento de fraqueza, nunca veio o sentimento de desistir, né? Vem a fraqueza, os momentos da vida, mas assim, a história em si, ela nos obriga a ficar de pé, né? Não dá. Depois de tanta coisa, Sim. e é como Pedrão disse, né? Para onde eu irei? É, verdade. Eu não tenho mais para onde voltar. Verdade. Mas assim, são essas e outras histórias que mostram para nós o poder de Deus. O altar, colocar pessoas que eram inimigas, né? E hoje a gente entra em qualquer lugar. Sim. Né? Hoje a gente entra em qualquer lugar. Hoje a gente fala de Jesus em qualquer lugar. Então assim, a gente já teve no mesmo altar de pessoas inimigas, né? De outras facções. Sim. Entendeu? Uau. Que de repente não conhecia uma história, mas odiava meu pai. Sim. E assim, e o altar fazer a gente falar de Jesus, você está me entendendo? E o nome do Senhor ser glorificado. Então assim, Jesus ele traz para nós a dignidade novamente, a restauração, a autoridade. Né? Hoje, poder entrar na comunidade que eu sou pastor, depois de tudo que aconteceu na minha vida, e poder ver o respeito sobre a autoridade que está sobre a minha vida, isso não tem palavras. Pastor, qual o recado que o senhor deixa, né,
nesse podcast tão autêntico que a gente está voltando a fazer. E assim, é um bate-papo muito informal, a gente não tem nenhum tipo de profissionalismo aqui, mas temos muita verdade, como eu disse no começo. Qual o recado que o senhor deixa para aquela mãe, para aquele pai que tem os filhos no tráfico, nas drogas, ou para aquela esposa que tem um marido nessa situação, ou de repente para aquele pai, para aquela mãe que tem um filho numa depressão, que de repente não padece de nenhuma pobreza, nenhuma ausência financeira, ou para aquela esposa que tem visto o marido se afundando, né, na prostituição. E qual o recado que o senhor deixa pela experiência que o senhor tem? Assim, desistir jamais, né? Porque assim, num período da minha vida eu só tive minha esposa e minha mãe à distância, né? E eu creio que se não fosse essas duas pessoas, de repente eu, por mais que tenha promessa, mas de repente eu não estaria aqui. Então assim, nesse processo, por mais que a realidade machuque, né? Porque nenhuma mãe cria um filho para ver nas drogas, segurando uma arma, segurando um fuzil, mas assim, o que Deus colocou sobre a nossa vida é a autoridade para profetizar. Lembra? Minha mãe profetizou. Sim, sim. Minha esposa profetizava. Sim. E assim, a profecia, ela entra num cenário totalmente diferente daquilo que a gente quer que aconteça. Só que quando eu profetizo, eu verbalizo isso, a minha palavra se torna poderosa sobre aquela vida ali, né? E eu estou dizendo, estou dando um recado no mundo espiritual que eu acredito. Então assim como hoje, né? Eu estou aqui, hoje sou um ministro da casa do Senhor, um grande pai de família, porque eu tive 4 filhos. Um com a minha esposa e 3 antes. Ah, sim. E nunca fui pai para nenhum dos 3. Eu via meus filhos chamar no dia dos pais os padrastos de pai. E hoje eu tenho todos aqui no meu... Reconhecem a tua paternidade, reconhecem o teu pastoreio. Isso é muito gratificante. Não é só sobre o espiritual. Sim. Jesus é tão bom que ele faz o trabalho completo. Ele te restituiu o teu nível de paternidade. Você está me entendendo? E o seu pai hoje, pastor? Então, hoje eu vejo meu pai, né? Sim. Como a cruz que eu carrego. Assim, é o meu vale. Sim, é o meu vale. É o teu vale. Uhum. Só que hoje eu vejo muitas das profecias se cumprindo. Sim. Porque um cara que viveu a vida toda errando, preso entre cadeias, preso, enfim... 2 aniversários meu, ele saiu um dia antes e falou assim, ó, amanhã eu volto para fazer tua festa do Flamengo. E em 2 aniversários eu vi meu pai no jornal. Jornal de papel. Sim, sim. Preso em Petrópolis, preso em Teresópolis. Então eram meus presentes. Uma base familiar muito fraca. E assim, as pessoas, e é bom que isso fique gravado, nós pais temos o pensamento de assim, aquilo que eu não tive material, eu quero que meu filho tenha. Isso, exatamente. Sim. Só que hoje eu penso assim, tudo que eu puder dar para o meu filho, materialmente falando, eu vou dar. Mas o principal é uma base familiar que eu não tive. Uau! Então não foi o videogame, não foi o celular, não foi os brinquedos. Pastor, e de repente tem alguém ouvindo, né? Algum pai distante, e... eu nunca senti falta do videogame, nunca senti falta de uma roupa nova. Eu sempre senti falta de um abraço, Uau. De um esporro, Uau. sabe? De um estar na sala de aula no dia dos pais para levar o que a gente estava fazendo para ele. Porque quantas foram as vezes que no dia dos pais não tinha ninguém lá? E como eu era um menino muito carismático, brincalhão, eu sempre usava o pai de alguém, quando não o professor. Então assim, de repente você é pai hoje, né, e criou uma outra família, tem um filho longe, não perca tempo, né, assim, nunca é tarde para você criar um laço paterno, e de repente o seu carinho vale muito mais do que o seu dinheiro, muito mais, pastor. Eu não culpo meus pais por nada, mas assim, se eu puder, hoje, entregar para o meu filho o que eu não tive, é o carinho, a base familiar, o apoio paterno. O senhor acha que a geração atual
ela é comprada pelos presentes, Exatamente. a paternidade ela está sendo substituída pelo aquilo que ela pode proporcionar. Exatamente. Então, ao invés de um carinho, dá um telefone na mão desse menino, dá um iPhone na mão dessa menina e deixa ela se virar. Me desculpe se eu usar a palavra errada, mas eu acho que estão robotizando Sim. as pessoas. Porque assim... Eu não tenho mais paciência para dar atenção, então eu coloco algo... Dou coisas, entendeu? Dou coisas que supla. E o fato de eu dar as coisas, pastor, parece que cria em mim, que estou proporcionando isso, um sentimento tipo assim, olha, eu já estou fazendo a minha parte. É isso aí. Mas não está, né? Por isso que essa geração é uma geração denominada depressiva. Sim. Porque assim... Hoje todo mundo tem depressão, hoje todo mundo tem TDAH, hoje são as pseudodoenças da geração, que é o autismo. Eu não estou desqualificando essas doenças, não é isso, mas por que hoje tudo se encontrou um porquê? Tudo é um porquê. Eu me assusto nisso. E assim, as pessoas dizem que a depressão é uma doença, com certeza, para ser tratada. Sim, claro, e não deve ser banalizada. Não deve. A gente está vendo aí, sim, claro, acontecendo. E alguns outros que espiritualizam muito também dizem que é falta de Deus, né? Mas assim, eu acho que também é falta de um pouco de cada, né? Sim. Então assim, nessa tese, eu acho que hoje o conselho que eu dou é assim, se tem algo que eu quero entregar e vou entregar, né? É a falta da base familiar, porque, pastor, as pessoas hoje em dia robotizam tanto que, assim, o senhor foi muito feliz em falar, eu dou um telefone para não precisar dar atenção, para não precisar corrigir, para não precisar... As pessoas não têm mais isso aqui nas casas mesmo. Sim. Pessoas não conversam. Então as crianças vão para a escola, a gente não sabe o que elas fazem, as crianças voltam. E assim, esse ciclo, a gente só precisa entender que elas vão crescendo. Vão crescendo, né? Com uma casa fraca, com uma mente fraca. E a gente costuma dizer assim, que saudade daquela geração. A geração do metiolate que ardia. Na verdade, as pessoas falam assim, ó, o que houve com essa geração? Mas a pergunta, pastor, é, o que a gente faz para que essa geração seja como a de antigamente? Porque a mostrar o problema, todo mundo mostra, pastor. Hoje em dia a internet mostra. Mas a pergunta deve ser, o que a gente faz para que essa geração seja parecida com a geração de antigamente? É só a gente perceber se os mesmos princípios pelos nossos pais que foram aplicados para nós lá atrás estão sendo aplicados agora. Porque os cidadãos estão crescendo, aprendendo na escola, mas precisam aprender dentro das nossas casas. Sim. Então, assim, que isso seja tirado um proveito, a gente se conscientize, né? Que o carinho, que o abraço, que o esporro, que a conversa de pai, o toque, é muito mais importante do que o iPhone. Sim, do que as coisas. Por mais que pareça que não. Lá na frente, ele vai contar. Entendeu? Ele vai contar. Eu tive um pai. Você está me entendendo? Sim. Tive um pai. Sim. Eu já resolvi problema de pessoas que viviam na mesma casa. Por exemplo, o casal que vivia na mesma casa e não se falava uma semana. Aliás, se falava pelo telefone. Acredito. Então, assim, qual é a proporção que vai acontecer nessa casa? Vai se separar. Claro. E daqui a pouco vai estar indo na igreja para buscar pelo que saiu, culpando o diabo. Sim. O diabo não tem nada a ver com isso. Apesar de ser o... Mas isso aí... Porque ele já é culpado de tudo. Sim, mas, sim. assim, mas aí usar ele como argumento para minha falha... é mais fácil do que eu falar mais assim, fácil não, eu transferir errei, culpa, né? porque era para me ter chamado para conversar, Isso. era para ter liberado um perdão, Sim. era para ter resolvido. Porque assim, em contrapartida, olha o que ele me disse. Enquanto ela está uma semana sem falar comigo, a menina que trabalha lá no caixa do trabalho está se tornando minha melhor amiga. E aí que entra. E é aí que entra. E ele não é cristão. Pronto.
Então, assim... A falta de sabedoria dentro de um lar por conta daquilo que está modernizando, né? E o cara chega cansado, ela pergunta pra ele, vai jantar pelo telefone. Tá repreendido. Não dá. Não tem como. Você tá vendo? Que as Não, coisas... a problemática nisso tudo, pastor, nós que cuidamos de pessoas, é que esses problemas, eles vêm a cavalo para dentro das igrejas. E a gente entende que uma igreja forte é uma família forte. Exatamente. Só que os casais que estão se formando hoje, eles estão se formando, se apegando um na necessidade do outro. Um exemplo, eu também trato muitos casais, e eu percebo que o marido que teve uma ausência uma ausência materna, ele vê na esposa a mãe que ele não teve. A menina que não teve um pai presente, ela vê no marido um pai. Só que o marido não é o pai e a esposa não é a mãe. Eles são marido e mulher. Então existem cobranças de um para com o outro, existem comparações de um para com o outro, que eles se tratam de uma forma tão fraca, tão superficial, que eles não entenderam a essência do relacionamento genuíno, verdadeiro, de um marido e mulher. Então, e o pior, é que tudo isso eles transferem para o ambiente da organização chamada igreja e colocam na igreja a responsabilidade de cuidar das suas ausências. Nossa. Mas não é por aí. Não é por aí. Nossa. A igreja não tem responsabilidade sobre ausências maternas e paternas, porque a igreja, ela foi feita, claro que para cuidar, para amar, só que para apontar um destino e uma direção, pastor. Exatamente. Não é sobre dar aula de matrimônio. O pastor não tem que perder tempo cuidando de ausências maternas e paternas. Não é, o nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho é mostrar uma direção, é apontar um lugar. Isso se trata quando os dois sinceramente se abrem e entendem que um não é pai e o outro não é mãe. São duas pessoas distintas, totalmente opostas, que Deus une para um propósito familiar. Por isso Deus deixou a ordem muito clara no Éden. Deixará o pai, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua esposa. E ambos se tornarão uma só carne. Deixará. Então por que eu trago para o meio do relacionamento as ausências que eu tive? Eu não posso trazer para o meu relacionamento. Ah, mas eu sofri com meu pai, eu sofri com a minha mãe. Se você continuar com esse relacionamento assim, você vai ser um irmão para o seu filho e não um pai. E aí, o senhor entrou num assunto aqui que, meu Deus, porque eu falo do casal cristão. Sim. Imagine um filho no meio desse enredo. Fraco. Eles vê o pai e a mãe lá no culto, Ele vai reproduzir. exaltando, e dentro de casa totalmente Fora. ao contrário, um pé de guerra. Imagina a mente desse garoto. É claro. Pastor, essa família não vai parar em congregação nenhuma. Exatamente. Porque nenhum lugar será suficiente para suprir as suas mazelas e ausências. Por isso, existem problemas que se resolvem dentro de casa, na mesa. Exatamente. E assim, volto a dizer, tudo isso permeia, porque a gente fala de dois cidadãos já com idade, Sim, claro. com meio caminho andado, que sabe o que quer, porém no meio deles tem um adolescente que tem toda uma vida para trilhar, que vive de perto, convive de perto, vendo aquela pregação ali. Exatamente. Então não adianta o senhor pregar lá na igreja aquilo que os pais não pregam em casa. Exato. Aquilo que não é ensinado Não na é escola. reproduzido em casa, não é reproduzido na escola, dificilmente. Então assim, o senhor vai passar a vida toda pregando na igreja, a professora vai passar a vida toda tentando ensinar na escola, porém ele vive... Um bloqueio. Você tá me Um entendendo? bloqueio criado por ausência de paternidade. É por isso que o nosso ministério caminha nessa visão paternal. Não é que nós seremos pais. Não é sobre isso. Não. Mas nós cuidaremos dos órfãos. Porque Jesus deixou essa determinação. Cuidem dos órfãos e das viúvas. Então, eu acredito que o trabalho da igreja é um cuidado
não para suprir um amor que não teve, mas para apontar uma direção que vai curar a ausência que ele teve até hoje. Mas como é que se cura essa ausência, pastor? Primeiro reconhecendo. O problema é que nós vivemos, e eu me incluo nisso, claro, né, numa geração fraca emocionalmente falando, mas se posiciona como uma geração mais forte. Pastor, eu vou mudar um pouco o enredo aqui. Tá. Sim, o senhor é um cara que eu respeito muito e admiro, por isso é o meu pastor. E a pergunta para o senhor, que já vem muito tempo nesse ramo de pastorado, é como entrar dentro de um bloqueio desses? Sim, como fazer para mudar o pensamento? Porque ensinar uma criança é fácil. Sim. Agora, como entrar num bloqueio desse, no meio de duas pessoas que convivem juntos, que se ama, porém não se compreende e não tem noção de que estão ensinando? Uau. E aí, como é que a igreja entra num ambiente desse? Na minha perspectiva, pastor, eu acredito que a igreja ela precisa ser um agente de transformação. Mas você não transforma apoiando um lado ou outro. Como é que se denuncia um prédio que está torto? Apontando? Declarando? Não. É construindo um prédio reto. Então, para eu mostrar algo que está fora, eu preciso criar algo que esteja dentro do padrão. Quando eu quero denunciar algo que está fora, eu construo algo que está em perfeito alinhamento. A igreja precisa ser esse prédio reto que vai denunciar um prédio torto. Não alguém que aponta aquilo que está torto sem poder de resolver. O problema é que hoje a igreja ela criou para si na minha visão, humildemente falando, tá? Não é uma definição nem uma verdade absoluta, mas pela essa pergunta do bloqueio, como desfazer esse bloqueio, já que os dois, e a gente está falando no campo de relacionamento matrimonial, que é o início de uma família, como desconstruir esse bloqueio que foi construído pela vontade de estar certo, de querer ter a razão. A gente faz muito gabinete com casais e nós sabemos do que a gente está falando aqui, né? Nós não somos meninos desse assunto. Mas qual é a maior dificuldade de um gabinete pastoral acerca de duas pessoas no matrimônio? Cada um quer ter a sua razão e quer ser entendido. Então nós que somos pastores de família, né, voltados para isso, qual é a nossa perspectiva, pastor? É não ter um lado. Porque se a gente apontar um lado que está certo, o outro vai... Não, então o senhor não está me apoiando. E aí já é uma bola que vai se multiplicando, um problema que vai se multiplicando. Então, a centralidade disso é a palavra. Então eu não posso ser tendencioso a nenhum lado, eu tenho que usar a palavra. Porque a palavra é suficiente para declarar o prédio que está torto. Então a pessoa que está ali, né, brigando ferrenhamente para ter a razão, e sair com um troféu de vitória, porque hoje os casais querem sair com um troféu de vitória, né? Eu venci essa discussão, eu tô certa, eu tô certo e eu não preciso mudar, é ele, é ela. Só que tem um curso chamado Casados para Sempre, a qual eu tenho a honra de lecionar. E nesse curso, a primeira lição que eu não posso falar, mas a primeira proposta que a gente apresenta, pastor, entra neste curso entendendo que você não vai entrar para mudar o seu cônjuge. Você vai entrar para mudar você. Então, se você começa o curso, eu vou começar porque não, ela tem que ouvir, ela precisa mudar. Então, eu vou entrar nesse curso para que ela mude. Já vai mudando de ideia. Não, já esquece. Você não entra nesse lugar assim. Você entra reconhecendo que você precisa mudar. Aí está a raiz, pastor. Sim. Assim, um reconhecimento. Se lembra de Deus, Abraão e Sara? A Sara é estéril, mas Deus vai lá e muda Abraão primeiro. Sim, é uma loucura. Sim, então, assim, a raiz... Tá uma raiz, aí mora a raiz do mal, porque assim, a gente precisa reconhecer, é tipo assim, fulano tem que mudar, mas a gente não olha no espelho e fala, calma aí, deixa eu tentar mudar aí alguma coisa aqui, claro, para ver se eu consigo mudar ela mudando. Claro. Entendeu? Perfeito. O exemplo do casamento, que foi o primeiro milagre de Jesus, e o senhor tem uma mensagem muito forte sobre isso, Deus me deu uma aplicação acerca disso. As talhas que estavam ali, que Jesus vai usar para encher de água, ele diz, e enchei as talhas até a boca, até a superfície.
Então, qual é a aplicação desse texto acerca da visão das talhas? Né? Jesus disse, usem todas e enchem até a boca. Talha de pedra. Para talhar a pedra não é fácil. Requer um pouco de resistência, requer um pouco de insistência e resiliência, porque fere a mão, dá calo, machuca, cansa. Vai talhar pedra para você ver, ainda mais fazer uma espécie de um vaso, de uma talha enorme. Então, quanto maior a talha, maior será a sua profundidade. Quanto mais profunda for, mais ela vai conseguir suportar e armazenar aquilo que o Senhor quer colocar. Então, Jesus deixa um exemplo para um casamento que está se iniciando. Quanto mais talha você aprofundar, quanto mais pedra você quebrar, quanto mais você suportar, mais vai caber. Então, quer água, quer vinho, quer alegria, quer água, quer a palavra, aumenta o recipiente. Então, o que é o segredo de um casamento? Entender que os dois precisam cavar essa talha. E quanto mais profundo for, mais coisa vai caber. Não existe um casamento perfeito, pastor. Existem pessoas decididas e Cristo sendo o centro de tudo. Pastor, eu acho que assim, hoje em dia, é muita pessoa, o senhor fala disso também, é muita pessoa sem base nenhuma. Por exemplo, uma pessoa que fracassou a vida toda naquela área, aconselhando outra pessoa que está vivendo. É um cego guiando o outro, pastor. Exatamente. Sim, assim, sim. Então, para tu ver como que as pessoas às vezes estão tão cegas, que vai pegar um conselho e não olha nem para a estrutura dessa pessoa que está falando. Por que não olha? Porque, supostamente, essa pessoa que está aconselhando o ponto de vista que vai beneficiar ela. E ela quer ouvir aquilo. E ela quer ouvir aquilo. Então, ela não quer saber o que a pessoa construiu. Ela quer saber a palavra que a pessoa tem de apoio para ela, para corroborar com aquilo e criar peso para aquela razão que ela quer ter. Hoje, o maior bloqueio que se cria nos casamentos é o excesso de querer estar certo. Hoje, quem é coluna está querendo ser cabeça. E quem tem que ser cabeça está se comportando como coluna. Aqui é um assunto polêmico, aqui é um assunto onde vai falar de coisas que nego não gosta de ouvir, mas é real. Mulher é para ser coluna. Homem é para ser cabeça. E o ser coluna não fere em nada. Não fere. Até porque para a cabeça estar de pé, a coluna tem que estar firme. O problema é que o cabeça não quer mais tomar decisões, não quer mais se arriscar. E aí, quem é que está tomando esses lugares? A mulher. Pelo crescimento da mulher, de repente, na área financeira. Isso fere o ego do homem. É normal. A gente sabe disso. Isso eu não estou falando nessa questão financeira e profissional, porque eu acho muito lindo ver o crescimento das mulheres hoje em dia. Sim. É muito plausível. O problema é que essa mulher precisa ter o cuidado com o ego. Exatamente. Que quando ela chega em casa e vê um marido que ganha menos, ela precisa entender que da porta para dentro, ela é coluna. Exato. Independente do dinheiro. Independente do valor, da posição. Se a mulher for uma juíza e o cara for um gari. Exatamente. Num campo espiritual, num campo matrimonial, o gari é o cara. Não desmerecendo a função de gari, pelo amor de Deus. Tá fazendo e nem enaltecendo a questão de juíza. Eu estou falando aqui só um paralelo para que seja bem entendido. Então, assim, existem muitos conflitos desse hoje em dia. Então, o que está acontecendo? O homem está se anulando de novo. Ele quer ser tão paparicado emocionalmente e maternalmente que ele se anula como um homem. Eu costumo dizer que é o homem banana e a mulher abacaxi. É um homem que não tem postura de cabeça, não toma decisões como cabeça, não sabe escolher como cabeça e bota tudo para a mulher decidir. Ah, amor, decide você. Ah, amor, escolhe você. Ah, amor, você que sabe. Pode passar, depois eu corto. Pode passar, depois eu corto. Ninguém me expõe, você é uma pessoa. Ah, amor, vai você que sabe. Essa transição de responsabilidade, pastor, é o que está fazendo hoje os papéis se inverterem. Então, os papéis estão invertidos. Porque o homem perdeu a sua... Não perdeu, claro, mas está perdendo a sua autoridade de um homem de Deus dentro de casa, de ser um cabeça e tomada de decisões. É na minha... E aí está se invertendo. Né? Muito, pastor. Muito. Está se invertendo. E é por isso que
Eu também compartilho desse pensamento. A gente é acostumado a lidar com Sim. pessoas, a gente vê muito essas... E aí eu volto a tocar na mesma tese, porque a gente está trabalhando um assunto com um princípio, a geração atual. E aí a gente fica perguntando, a gente que é um pouco mais antigo, os que são um pouco mais antigos que a gente, aonde essa geração vai parar? Por que essa geração é assim? E aí você vê, pastor, há tanta incompatibilidade de gênero, sexo, que você vê o que está acontecendo hoje em dia, que é mais um assunto polêmico, porém é preciso ser falado. Claro. Que as pessoas estão vivendo tantas feridas na questão heterossexual, que elas vão buscando refúgios num suposto amor que lhe atendem e lhe apoiam. E aí que está o problema. Existem vazios, existem frustrações que não devem ser apoiadas no campo da frustração, precisam ser curadas, saradas, não serem apoiadas. Ah, mas você se frustrou, vem cá que eu vou te dar um apoio sobre esta frustração para apoiar que a tua frustração ela pode ser sanada com um remédio simples. Viva o que você quiser viver. Então, assim, eu te curo de uma forma tão paliativa que, olha, cara, tá vendo? Não dá certo. Então, olha, você é livre. Há uma verdade muito mentirosa, um A paradoxo. ausência de responsabilidades. Também. Né? As pessoas, assim, se ausentam de... Para se ausentar de responsabilidades, eu abro mão de um montão de coisas. Pastor, se os nossos filhos olham para os nossos relacionamentos e só veem sofrimento, dor e lágrimas, eles vão criar repulsa sobre relacionamentos. Não querer casar nunca. E se casarem, eles não vão querer ter um casamento heterossexual. Olha só a seriedade que a gente está falando. Se é tanto o menino ou menina que crescem dentro de um ambiente familiar danoso para o emocional dela, e quando ela vê que aquilo que era para ser original e único começa a ter muito embate, muito conflito, você acha que ela vai querer ter aquilo? Não vai. Então, a primeira pessoa, ser humano, seja qual for o sexo, que trouxer um suposto apoio sobre ela, numa criação enganosa na mente, vai criar para ela uma paixão. É a mesma coisa, tu está no meio de uma confusão. A porta que abrir, tu vai entrar. Tu vai entrar. Vai se apoiar. Entendeu? Vai Você vai sair dali. É por isso que o menino, e o senhor é prova disso, o menino que cresce sem muito apoio, com o exemplo de um pai que foi, ele supostamente vai querer trilhar o passo que o pai trilhou. Porque com toda a ausência o pai ainda é um herói. Sempre foi. Então ele quer responder aquilo que o pai faz. O pai sempre, a figura do pai... É sempre um herói. A figura do pai... Então se o pai está segurando um fuzil numa esquina, o filho tendenciosamente vai querer seguir o exemplo. Eu era estentado por isso. Sim, claro. Você era... Olha, eu assim, como eu digo, cada um toma as suas decisões. Claro. Há um poder de escolha, né? Há um testemunho que, né, um pai teve 2 filhos e passaram-se os anos, encontraram um filho na rua e perguntaram para o filho: cara, por que tu se tornou nesse cachaceiro? Você está jogado no meio da rua. E ele falou: porque meu pai era assim. Meu Deus. Então eu me transformei num cachaceiro por causa do meu pai. E encontraram o irmão de carrão, uma boa casa, e perguntaram para ele: por que tu se tornou nisso? Ele falou: por causa do meu pai. Então um pegou o testemunho do pai e se tornou igual. Não quis viver o que é. E o outro pegou o testemunho do pai e foi o oposto. Eu quero transferir essa pressão para eles que estão vendo a gente. Qual é o exemplo e o legado que você está deixando para os seus filhos? Isso é uma grande... O senhor acabou de falar agora, é muito sério. É você pegar um espelho, botar na frente dessa pessoa. Porque a gente é muito bom para cobrar. Sim. A gente cobra do cônjuge, cobra do filho, cobra do pastor, cobra do pastor, da igreja, cobra do próximo, do patrão, do funcionário. Mas a pergunta é essa: qual o legado que nós estamos deixando? Porque de repente as razões que temos para cobrar é tanta que a gente esquece
E às vezes eu costumo fazer um paralelo quando eu corrijo meu filho. Todas as vezes que eu corrijo meu filho, vem essa pergunta na minha mente. Eu estou corrigindo ele como um pai. Uau. E será que se Deus se materializasse agora, ele também estaria me corrigindo por algo que eu estou fazendo e não sei? Uau. Então assim, a voz de Deus, todas as vezes que eu castigo meu filho, a voz de Deus ecoa no meu ouvido. E aí eu começo a fazer essa reflexão assim, calma, deixa eu ver se eu estou fazendo algo parecido para ficar de castigo também. Reconhecimento que... E quando você pensa assim, parece que o teu nível de cobrança, até o de castigo vai diminuindo, tua bola vai abaixando. Vai abaixando. Sabe? Tua bola vai abaixando, porque hoje a gente chega num nível, e isso tange muito a nós líderes, que de repente a gente chega num nível tão superior, que o nosso ministério exige muito estar sempre educando alguém de alguma maneira, apagando incêndio, né? Às vezes é disciplinando um, é chamando a atenção do outro, parabenizando outros. E aí a gente chega num nível que de repente a gente já não tem alguém para mostrar que assim, ó, por isso aqui tu também ficaria de castigo, tá? Sabe? Sim. Então assim, e é muito bom a gente quando for corrigir alguém. Se lembra do Natan e Davi? Sim. Ó, Davi, esse cara só tinha uma ovelha. Então mata! Mata ele. Tem que pagar 4 vezes mais. É tu. Mata ele, mata! Então, esse cara é tu. Aí ele chorou. Misericórdia. Entendeu? Aí ele chorou. Então, assim, nós que somos líderes, você quer... Cada um... Eu creio que eu estou falando para líderes. Às vezes você é líder dentro da sua casa, é líder de alguma coisa, enfim. A gente precisa se fazer essa... Todas as vezes que exigir disciplinar alguém, a gente precisa olhar para nós e falar, caramba, será que eu preciso ficar de castigo? Porque eu só vai surtir efeito na vida de alguém se surtir efeito na minha primeiro. E eu posso falar uma verdade, pastor? Diga. Sei que está sendo gravado sem medo de errar. Todas as vezes que eu fiz essa autoanálise, eu percebi que por alguma coisa eu deveria ficar de castigo também. O bom quando você reconhece isso é que aquilo que você promove acerca de castigo cria mais efeito, né? Claro que ninguém quer sentir dor, né? Apóstolo Luiz Hermínio fala que Deus não fará através de você sem antes fazer em você primeiro. Caramba, pastor, e isso é tão forte que, por exemplo, se você é um líder, o senhor é meu líder geral, sim. O senhor tem toda a autonomia, autoridade para chegar aqui, me ver errar e me disciplinar. Só que tem uma coisa, dependendo do nível da pessoa que você está disciplinando, se for um filho, se for um líder bem mais abaixo, ele vai te ver errar e vai falar assim, você merecia esse mesmo castigo, só que ele não te fala. Vamos tratar do filho? Se for um filho, você vai castigar ele por alguma coisa, e ele vai ver você fazendo alguma coisa errada e vai guardar para ele. Cara, meu pai também merecia a mesma coisa, mas por causa do poder que ele tem, ele não fica. Então, de alguma maneira, esse castigo que tu dá a ele, de nada adianta. Não adianta porque eu tenho ele tá credibilidade. Você tá entendendo? Então ele pensa, eu acho que o pensamento é assim, quando eu crescer, vou ser igual ele, vou fazer o que eu quero, porque ele faz. Deixa eu só crescer. É porque essa geração de hoje acha que quando fizer 18 anos tem uma conta no banco cheia de dinheiro, um carro na porta e uma casa pronta. Não sabe, quando fizer 18 anos, se ele não tiver uma estrutura, ele vai continuar na casa dos pais. Cara. Estude, que o salário não dá pra nada. Não dá não, o salário, ó. Mas, cara, que bate-papo bom. Pastor, acho que começamos bem. Vamos. Futuro Pique. Eu sei que isso aí foi só um capítulozinho da tua história, né? E tem muitos assuntos. Tem muitos assuntos que a gente vai estar trazendo mais. E aqui é espontâneo. Vocês viram que ele começa perguntando e depois se transforma num diálogo. Gente, é um bate-papo simples, objetivo na sala da minha casa. Por isso que o nome do podcast é Tudo Pode. Aqui se pode falar de tudo. Só não pode deixar de falar de Cristo. Exatamente. Que é o centro. Pastor, eu quero agradecer o senhor pelo seu tempo, tá? Tamo junto. Queria liberar uma palavra sobre essa vida que está aí nos assistindo, pastor. Libera aí, você que ouviu, que vai ouvir, de repente da sua casa, seu trabalho, enfim. Olhando para essa conversa, eu quero que você crie, tá? A Bíblia diz assim, ó, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. O alcoólatra, traficante, macumbeiro,
homossexual. Aleluia. Não há quem possa escapar das minhas mãos, porque operando Deus, ninguém pode impedir. Então creia nisso. Glória a Deus. Creia nisso. Fique com Deus e até o próximo entrevistado, tá? Deus te abençoe. Vamos!